Agora, me ajuda aí, rapaziada. Me ajuda aí. Era pra ter goleado. Era jogo pra vencer e vencer bem. Complicou a classificação? Lógico que não. Lógico que não. Mas não pode essa soberba, essa displicência mais do que isso. Não justifica. Então o Corinthians nem começou ainda a Libertadores, nem entrou na Libertadores pra achar que pode levar alguma coisa. Mas eu acho que tem condição. Eu acho que tem condição, só que tem que jogar sério. E tem que corrigir algumas coisas. As laterais não são do nível que o Corinthians exige para uma temporada profissional. Se o Corinthians quiser disputar títulos, vai ter que mudar as laterais. Fala fiel, o Corinthians estreou na Libertadores, mas não conseguiu a vitória. E hoje temos Chico Garcia analisando o empate por 1-1 e um trecho do debate do pós-jogo da ESPN Brasil. E é claro, minha análise completa do desempenho do Timão. E no final, uma curiosidade, Memphis Depay recebeu uma bolada após atingir uma marca importante. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Timão e bora acompanhar o vídeo. Não dá para vacilar. Libertadores, gente. Libertadores é uma parada diferente. Bom, a Copa do Brasil tá ensinando aí também. Mas a Libertadores, você pega... Já falei sobre isso. Às vezes você acha, pô, esse time aí não é lá essas coisas. Aí pega um campo que não tá acostumado, pega uma arbitragem que daqui a pouco te complica sozinho, você não tem o que fazer. Daqui a pouco, uns caras dando a vida, um adversário aí que tem como grande atração esse jogo, porque tem uma premiação envolvida, tem um dinheiro que os caras nunca viram, tem uma possibilidade histórica do cara usar aquele jogo como vitrine. E aí o Corinthians achou o quê? Quer ser mole, quer ser barbada? Eu posso achar isso. Você pode achar isso. Eles lá não podem achar isso. Eles têm que entrar sério e não sossegar enquanto não enfiar 2, 3, 4, 5. É assim que se faz. Então esse negócio de ficar com a bola e mais um toquinho pro lado, e mais um calcanhar aqui, e mais não sei o quê, não dá certo. Não dá certo. A bola pune. O futebol, ele é cruel, ele é traiçoeiro. E fora o seguinte, né? Tem algumas figuras que cada jogo que passa, a gente entende que deu, né? Que deu. Tem algumas situações que elas são cada vez mais escancaradas nesse time do Corinthians. E eu já começo aqui falando sobre as laterais. Acabou, né, gente? Acabou. Qual é o nível que o Corinthians quer alcançar? O que o Corinthians quer esse ano? O Corinthians quer disputar a Libertadores? Eu acho que pode. Eu acho que tem condições. Ali na frente, a gente vai ter confronto contra brasileiro. Que são a pedra no sapato, vamos combinar? O grande complicador na vida do Corinthians e de qualquer outro brasileiro são os brasileiros. Não que não possa ser eliminado para outro bom time sul-americano, não é isso. Mas a gente sabe que a tendência maior é ali na frente. É uma competição muito longa, gente. Está só começando. Aliás, nem começou ainda para o Corinthians. Vai começar depois de passar pela Universidade Central. É por isso que não justifica esse saltinho alto aí. Não justifica. Então o Corinthians nem começou ainda a Libertadores, nem entrou na Libertadores para achar que pode levar alguma coisa. Mas eu acho que tem condição. Só que tem que jogar sério. E tem que corrigir algumas coisas. As laterais não são do nível que o Corinthians exige para uma temporada profissional. Se o Corinthians quiser disputar títulos, vai ter que mudar as laterais. É injustificável o Corinthians ter como nível de excelência de jogadores Mateuzinho e Hugo. Não dá, gente. Não dá. É discrepante. Quando você olha o meio para frente e você olha as suas laterais, não combina com um time que o Corinthians está montando e onde o Corinthians quer chegar. Simplesmente não dá. Com todo respeito, eles podem seguir carreira, eles podem ser peças importantes. Acho que o Mateuzinho até foi melhor do que eu imaginava no passado, quando o time encaixou bem, mas ele não pode ser uma solução, desculpa. Ele ainda tinha, talvez, né, por isso, um Fagner ali ano passado, que a gente não achava que ia render mais, que tinha que ir embora mesmo, tá tudo certo. Agora, não pode o Mateuzinho assumir a vaga da titularidade na lateral direita do Corinthians como uma sumidade, como uma titularidade intacta. Não pode, gente, me desculpem. Tem que contratar lateral. E na esquerda eu não vou nem falar, né? Porque na esquerda, cara, eu já gastei latinha aqui, eu já me esgoelei aqui, porque não faz sentido. Primeiro que a contratação do Hugo não faz sentido. O cara vem do Goiás,
no meio do campeonato de 23, pela gestão do Ilho, chega antes dessa gestão, sabe? Aí o Corinthians contrata um jogador que não joga, que é o Palácios, e o Bidu, cara, o Bidu assim, quando vai jogar o Hugo, vocês vão pedir o Bidu. Quando jogar o Bidu, vocês vão pedir outro, né? Não vão pedir o Hugo, vão pedir outro. Porque o Bidu também tem problemas. E ele terminou bem o ano, eu reconheço isso. Mas, de novo, ele pode ser uma peça eventual. Não pode ser a solução. O Hugo, muito menos. O Mateuzinho também não. Isso só pra ficar nas laterais, tá? Só pra ficar nas laterais. Mas, assim, pô, eu elogiei. Ele entrou bem demais. Ele é craque, esse moleque. Eu vou falar de Breno Bidon. Ele é maravilhoso. Eu adoro ver o Bidon jogar, mas até ele se contaminou. Até ele, no segundo tempo, tava tentando dar toque de letra, tava tentando jogar bonito. Libertadores, gente. Que é isso? Libertadores. Onde é que os caras estão? Eles achavam que estavam jogando o quê? Amistoso? Campeonato Paulista? Que é difícil também. Mas é Libertadores, irmão. Libertadores, você acha o quê? Você tá onde? Você tá na Venezuela fazendo o quê? O Corinthians não tá na fase de grupos, cara. Tem que passar por 2 jogos, depois tem que passar por mais 2 jogos. Porra! Vamos acordar? Era jogo pra ter enfiado uma sacola. E só não enfiou por conta disso que eu tô falando aqui. Displicência, arrogância, soberba. Porque qualidade tem. E teve pra vencer o jogo e vencer de muito. Mas, cara, não brinca com isso. Não brinca com o futebol. Cara, não dá chance pro azar. Pelo amor de Deus, ó, o Corinthians não é essa draga toda, tá? Tô vendo muita gente aqui xingando o time. O Corinthians não é essa draga toda. Só que, cara, porra, eu olhava o jogo e falava assim, o que tá acontecendo? Ah, podem justificar que é calor, que é viagem, que não sei o quê. Não tem justificativa. Não tem justificativa, tá? Não existe nada que justifique, até porque o Corinthians construiu pra vencer. E não venceu porque... Ai, deixa eu ver se eu dou um toquinho aqui, deixa eu ver se eu dou mais um toquinho aqui, deixa eu dar uma finalização aqui. Que é isso, rapaziada? Que é isso? Achava o quê? Que tava 3-4-0 já? Tava 1. E aí? E o futebol é isso, numa escapada em cima da defesa de novo, né? Aí o Hugo tem que fazer um milagre e uma pena pro João Pedro, né, que não teve culpa, muito menos o Hugo, né? O Hugo fez uma puta defesa, a bola bate no João Pedro e entra. Deu azar, mas, cara, o futebol é isso. O futebol é isso. Então, assim, vamos tentar aqui ser um pouquinho otimista. Irmão, guarda esse jogo. Guarda esse jogo aqui, ó. Guarda esse jogo. Vai moendo. É longa a viagem. É longa a viagem de Caracas até São Paulo. Vai remoendo esse jogo aí. Para chegar aqui e enfiar 5, 6. É só isso que agora o Corinthians tem que fazer. Só que, se tivesse encaminhado bem, podia até descansar os caras da semana que vem. Pois agora não tem descanso, tá? Não tem descanso. Vai ter que jogar todo mundo. E jogar a Vera. Jogar para empurrar eles aqui. Vai ter que fazer goleada aqui. Não me vem com 1-0, tá? Não me vem com 1-0. Ah, mas classificou igual. Foda-se. Tem que jogar para enfiar uma sacola aqui. Tem que jogar sério. Com o time titular. Não tem descansinho, não tem baladinha, não tem festinha, não tem folga, não tem nada. Vai ter que jogar e muito aqui no jogo de volta. Porque, porra, cara, o Corinthians tem um elenco caríssimo. Caríssimo. Tá fazendo campanha no Paulista? Tá. Tá fazendo campanha? Tá. Aí chega na pré-Libertadores, que é o jogo do ano, tá? Esse aí, contra esse adversário semi-amador da Venezuela, era o adversário do ano, tá? Era o jogo do ano pro Corinthians. E assim os caras encararam o jogo do ano? Não. Aí tem coisa errada. Aí não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar. E aí, Fiel, o que vocês acharam desse empate? Foi um bom resultado ou o Corinthians poderia ter feito mais? Agora vamos a um trecho do pós-jogo da ESPN Brasil, onde os comentaristas analisam o que deu certo e o que precisa melhorar no timão. A gente mata o jogo, resolve. Ao contrário, o segundo tempo, acho que o Corinthians foi até inferior ao primeiro tempo. Foi. Tanto é que sai o gol, mesmo contra, sai o gol. 3 chutes só. A equipe venezuelana cria oportunidade,
né? O Hugo, inclusive, faz boas defesas. Dá uma bronca. Dá bronca. O gol, inclusive, é uma baita defesa do Hugo, né? Que a zaga do Corinthians perde de cabeça. Aliás, mais uma questão de bola aérea, mas enfim. E um segundo tempo onde o Corinthians conseguiu andar para trás ainda, o Birner. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, Marra, professor Calçado, aos fãs do esporte. O Corinthians tem 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os 8 times que o Corinthians venceu nessa temporada são bem melhores que o time de hoje. Você já falava isso, que esse ia ser o jogo mais fácil para o Corinthians, o adversário mais fácil. Vocês falavam das questões táticas e técnicas, eu concordo. Eu vou juntar a questão física. Uhum. Você pega, por exemplo, o Samuel Sousa, cara que passou pelo Tajeres, passou pelo Querétaro, jogou no Emelec e tem 25 anos de idade. Quando você olha a forma física dele, similar à minha, você entende por que ele está jogando nesse time. Não, a camisa estava um pouco apertada. Então, você entende por quê? Justinha, né? Porque é um cara que passou por equipes... Como as suas calças. Exatamente. Eu diria que você está um bocadinho melhor. Obrigado por ser meu amigo. Você está um bocadinho melhor. Isso explica como um cara que passou por equipes maiores, mesmo que não sejam equipes de ponta, que jogou no futebol mexicano, jogou num time grande do Equador, a Emelec é o time que tem mais títulos no futebol equatoriano. Seleção vice-campeão do mundo. Passou. Ele fazia parte. Passou por seleção, inclusive o Sousa, como você citou, 7 jogos pela seleção. Então você entende por que ele está num time que deve pagar um salário pequenininho, né? E que tem outros jogadores que não devem ter a forma física, não só por uma decisão pessoal, porque a equipe talvez não ofereça à instituição condições de uma preparação como o Corinthians oferece. Aí você fica tentando entender por que o Corinthians, nesse jogo... Isso feio, porque o adversário, de fato, é muito, muito limitado. E a gente está acostumado a time ruim na Libertadores, mas acho que a Universidade Central, ela supera essa ruindade que a gente está acostumado a ver em alguns times da Libertadores. Então, obviamente, não era para o Corinthians empatar esse jogo. O primeiro tempo mostrou isso, porque o Corinthians poderia ter feito 3 gols, 4 gols. Acabou não fazendo, acabou relaxando. Acho que isso também ficou claro. E acho que muitas vezes esse relaxamento vem justamente pela falta de qualidade do time adversário. Você sabe que, cara, isso é meramente protocolar esse confronto. E a partir do momento que ele é meramente protocolar, você acaba relaxando. Mas acho que, né, jogando em casa, com a sua torcida, que não vai deixar esse relaxamento acontecer, com a diferença absurda entre os times, o Corinthians vai se classificar. O lado ruim, eu acho que mais até do que essa questão... né, de algo que aconteceu e que não pode acontecer, evidentemente, mas que eu não acho que vai acontecer, né, em jogo do Brasileiro contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético, não vai. A gente não viu um Corinthians assim esse ano ainda, em nenhum dos jogos do Paulista. Exato. Isso é uma novidade. Então, assim, foi um contexto muito específico em que aconteceu uma coisa que não poderia acontecer. O que eu acho que tem de chato aí é que, assim, a Universidade Central é tão ruim que, obviamente, se o Corinthians hoje mete 4-0 e poderia ter metido 4-0... antes do jogo único contra o Mirassol pelas quartas de final do Campeonato Paulista, ele poderia tranquilamente dizer, olha, eu vou de time misto. Na volta da Libertadores... poderia jogar com time misto na volta da Libertadores, porque esse time não ofereceria nenhuma resistência. Agora, é claro que a partir do momento que você empata fora de casa por 1-1, você vai ter que entrar com o time titular no jogo de volta. Isso deveria ser o plano até da comissão técnica. Exato, deveria ser. E aí, 3 dias depois, você vai ter um jogo contra um Mirassol que é muito, mas muito superior à Universidade Série A de Central. Campeonato Brasileiro, Então, vamos lembrar. Eu acho que esse é o verdadeiro prejuízo para o Corinthians, esse prejuízo de não poder poupar o seu time no jogo de volta, olhando para um confronto que a gente lembra nas quartas de final do Paulista, confronto em jogo único. Em jogo único. Fiel, a ESPN levantou pontos interessantes, mas eu quero saber a opinião de vocês. O Ramon Dias devia ter feito mudanças mais cedo, o time ainda precisa de reforços? E agora eu vou trazer minha análise da partida e uma notícia bem curiosa envolvendo o Memphis Depay. Fala, corintiano da gente final do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians depois desse empate chato na Libertadores. Verdade que o Corinthians tende a passar o carro nesse time do jogo de volta, um time bem fraco. O Corinthians acabou cozinhando demais o jogo, tô vendo aqui até alguns lances da partida, o Corinthians tocou muita bola ali na área e acabou desperdiçando algumas chances no primeiro tempo e acabou morrendo no segundo.
fisicamente foi bem abaixo no segundo tempo, mas acho que o Corinthians não vai ter nenhum tipo de dificuldade, porque o time venezuelano não levou nenhum tipo de dificuldade para o Corinthians, vamos falar a verdade, né? Um lance infeliz do João Pedro ali na defesa, acabou que por fazer um gol contra, aonde saiu esse gol aí do time venezuelano, mas de certa forma o Corinthians até que se portou bem no primeiro tempo, mas sempre das coisas ruins, alguma coisa positiva para tirar, né? O empate não foi legal porque o Corinthians se mostrou em vários momentos do jogo que podia ter feito 3, 2, 3, 4, 5 gols até. Só que precisava de mais intensidade para fazer isso, e eu acho que, como eu falei, acabou penteando demais a bola ali na frente da área e perdendo algumas oportunidades, acabou não sendo tão incisivo. Acho que também um ponto interessante da gente falar é essa situação da mudança que teve. O Ranieri saiu sentindo, né? Provavelmente problema muscular, tomara que ele não fique muito tempo afastado, mas provavelmente deve ficar aí um tempo fora pelo jeito que foi a saída dele. Infelizmente o Ranieri acabou dando essa machucada no jogo e acabou mudando um pouquinho, né? A gente coloca o Bidon, que ainda não tinha atuado com o time essa temporada, isso, lógico, é de se levar em conta. No começo do jogo a gente tinha aquelas descidas do Martínez, o Martínez descendo bastante pela direita, como tem feito normalmente, né? O Carrilho ficando pela esquerda, o Martínez descendo e o Mateuzinho abrindo, e estava funcionando bem. Aí teve que fazer a mudança, o Martínez foi recolocado para primeiro volante, né? O Carrilho voltou ali para a direita, onde costuma jogar mais, o Bidon foi ali para a esquerda, enfim. Acabou dando uma modificada aí no que o Corinthians vinha fazendo durante o ano, mas, como eu falei, o time venezuelano pouco conseguiu fazer com o Corinthians. No primeiro tempo respeitou muito o Corinthians, e eu acho que o Corinthians podia sim ter colocado um pouco mais de intensidade no jogo e já ter resolvido a partida, mas como eu falei, em Itaquera semana que vem isso não vai ser problema. E além da vitória do Corinthians, né, vou deixar aí para vocês, para quem quiser ler depois a matéria, falando da vitória, do empate, quem dera tivesse sido uma vitória, né? Mas tá bom. Falando aí do empate do Corinthians, vou deixar a matéria para vocês aí. E essa situação aqui do Memphis, né? Pra gente terminar aqui essas informações de pós-jogo, o Memphis ele acabou fazendo aí mais uma assistência, e essa assistência vai garantir para o Memphis mais R$1.575.201, porque ele chegou à sua 15ª participação em gol, o que acaba de ser atingido, e aí ele consegue aí esse bônus que ele tem aí, se chegar a 20 também, se eu não me engano, aí depois tem outro bônus, mas enfim, o jogador chegou há pouco tempo, né? O Memphis chegou há pouco tempo e tá conseguindo aí ter um ótimo desempenho no Corinthians. Acho que foi um jogo também um pouquinho abaixo dele, mas enfim, o Memphis costuma jogar mais em Itaquera. Ele tem que resolver um pouquinho essa questão aí. Eu sei que a fiel torcida anima mesmo, mas ela acompanha para tudo quanto é lado, então é aquilo, né? Mas, galera, como eu falei, eu acho que o Corinthians fez até que um jogo interessante para primeiro jogo de Libertadores. Tem aquela pressãozinha que é chata, que a gente sabe que tem. A gente mesmo assistindo fica naquela pressão de primeiro jogo da temporada na Libertadores. É mais complicado mesmo, mas não vi assim grandes problemas não. Tô vendo aí a mídia falar alguma coisa a respeito, assim, querendo levantar algum burburinho sobre o desempenho, mas o time venezuelano, para falar bem a verdade, não conseguiu assustar muito o Corinthians, não. Acabou fazendo gol ali numa infelicidade do João Pedro. Beleza, galera? Larga nos comentários aí o que vocês acharam dessa estreia do Corinthians na Copa Libertadores, empatando em 1-1 lá na Venezuela. Jogo de volta na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Vai ter pós-jogo aqui no canal com certeza. Final de semana tem jogo também, Corinthians e Guarani, se eu não me engano. Vou passar amanhã certinho para vocês informações da partida. E aí a gente tem também pós-jogo no domingo para falar bastante aí do Coringão e dessa sequência do Corinthians aí, que chega a 11 jogos, são 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e eu acho que de todos os times que o Corinthians enfrentou, acho que esse foi o mais fraco. Os times, o São Bernardo, por exemplo, do Campeonato Paulista, joga muito mais do que esse time venezuelano, mas enfim, futebol é assim mesmo.
Beleza, galera? Valeu. Mais tarde a gente tá de volta. De manhã tem vídeo aí pra gente falar mais de Coringão. De manhã à tarde. Já é 11h40 já. Provavelmente um pouquinho antes do almoço aí a gente tá de volta para trazer mais informação do Corinthians, beleza? Agradecer. Então é isso, fiel. Empate na estreia da Libertadores, análise do Chico Garcia, Depay na ESPN e ainda essa curiosidade sobre o Depay. O que vocês acharam do jogo? Foi um bom resultado? O que o Corinthians precisa melhorar? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!